Quando uma pessoa peca, mente, faz algo que entristece a Deus, ela sabe que aquilo, você está literalmente mexendo no mundo espiritual. Cuidado que isso tem volta. E muitos entram nessa situação. Estão em chamas, ardendo, queimando, se dissolvendo, se diluindo. Mas nada mais o comove. Nada mais. Tem gente que pecou tanto, que já está num nível tão agressivo, que ela não está nem aí mais. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, obrigado. Obrigado, meu Deus, por mais um dia, obrigado por mais essa oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui, na Tua casa, na Tua presença, meu Deus, e podendo, meu Deus, ter a consciência e a plena consciência de que só o Senhor é Deus, e se o Senhor não fizer, se o Senhor não estiver por nós, por mais, meu Deus, que tenhamos sonhos, projetos, meu Deus, nada será possível sem a Tua presença. Obrigado por estar aqui, por ter essa consciência, meu Pai, que a vida, meu Deus, de um cristão, a vida de uma pessoa que teme ao Senhor, ela é regida, ela é movida, meu Deus, pela fé. Ela é movida pela fé, por uma fé, meu Deus, por uma convicção plena no Senhor. E por mais que a pessoa esteja vivendo, meu Deus, um estado de prostração, de humilhação, meu Deus, de situações impossíveis, meu Deus, a fé, meu Deus, a Tua palavra, Senhor, é a única, meu Deus, que pode reverter aquela situação. Meu Deus, quando nós olhamos e vemos as Escrituras, e tantas situações, meu Deus, dos heróis da fé, meu Deus, que nos dias mais difíceis, que nos dias mais desafiadores, meu Pai, que nos dias mais críticos, meu Deus, foi o momento que eles se levantaram, se colocaram na posição, meu Deus, e deram a resposta certa, e buscaram o Senhor, buscaram a direção do Senhor, e aquilo que era irreversível, aquilo que era, meu Deus, impossível, meu Pai, foi mudado, foi transformado, foi revertido. Então eu peço, ó Deus de poder, ó Deus de autoridade, meu Pai, cubra cada um de nós, meu Deus, com essa força, com esse poder, com essa ousadia, meu Deus, e que todos, meu Deus, possam ver, meu Deus, que é pela fé. Meu Deus, é pela fé que a cura vem, que o milagre vem, que respostas vêm, que definições vêm. Meu Deus, que situações impossíveis são revertidas, meu Deus. Eu peço esse poder, essa autoridade sobre a vida de cada um. Eu peço, Espírito Santo, assuma o controle. Ó Deus, Espírito Santo, assuma o controle dessa reunião. Fale aos corações, eleve o espírito. E eu declaro que pessoas que entraram aqui, meu Deus, em uma condição, que possam sair daqui completamente curadas, libertas, restauradas, para a honra e a glória do Teu nome. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos, peço que o Senhor dirija, conduza, e que todos nós venhamos sair daqui abençoados, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegam esse Espírito, que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, o vinho novo, diga, está jorrando na minha vida. Diga, e a alegria do Senhor, ela é completa, plena, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza.
em nome de Jesus. Feliz em vê-los. Esse horário, às 7 horas da manhã, é para os vencedores. É um horário de rompimento, ainda mais nesse dia chuvoso, fresquinho, onde a cama, né? A nossa cama fala tão suave, né? Tão sutil, educada, né? Fique aqui. E você diz, não, não, eu tenho um propósito maior. A Bíblia diz aqui em Isaías 42, na versão NVI, mas este é um povo saqueado e roubado, foi apanhado em cavernas, escondido em prisões, tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo, tornou-se despojo sem que ninguém reclamasse, dizendo, devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois ele não quiseram seguir seus caminhos, não obedeceram à sua lei. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra, e ele os envolveu em chamas, contudo. Repete isso comigo, isso aqui me causou muito temor. Isso aqui me consumiu particularmente. Contudo, nada aprenderam. Repete comigo, contudo, nada aprenderam. Olha que coisa. Isso os consumiu e ainda assim não o levaram a sério. Eu vou ler o versículo novamente. Volta no 22, por favor. Olha como que isso é pesado, e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Mas este é um povo saqueado e roubado. Foi apanhado em cavernas, escondido em prisões. Tornou-se presa sem ninguém para resgatá-lo. Tornou-se despojo sem que ninguém o reclamasse, dizendo, devolvam. Qual de vocês escutará isso ou prestará muita atenção no tempo vindouro? Quem entregou Jacó para tornar-se despojo e Israel aos saqueadores? Não foi o Senhor contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos, não obedeceram a sua lei. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor, a violência da guerra. Ele os envolveu em chamas, contudo, olha isso, gente. Ele os envolveu em chamas, contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu e ainda assim não o levaram a sério. Olha que coisa, às vezes nós nos deparamos com situações. Você certamente já tentou ajudar alguém. E por mais que aquela pessoa estava passando por dores, fome, miséria e tantas situações ruins, e você se compadeceu pela dor dela. Como muitas vezes você vê pessoas nas ruas, por exemplo, nós saímos de casa, você saiu da sua casa, você dormiu numa boa cama, quentinho, confortável, saiu, veio para a igreja,
sabendo que você, quando sair daqui, ou vai para o trabalho, ou vai voltar para a sua casa. Se quiser deitar novamente, pode deitar, pode ter o conforto, o zelo da sua casa. E quando muitas vezes você passa para a igreja, você vê pessoas na rua, em situações, aquilo muitas vezes quer te consumir, não quer? Você fala assim, poxa, dormi tão bem, né? Quentinho, confortável. Vou lá no meu guarda-roupa, hoje eu quero esse agasalho. Não, não quero. Hoje eu tenho opção para escolher o que eu quero vestir, o que eu não quero vestir, o que me faz, o que eu fico melhor, ou eu escolho o que eu quero. Talvez aquela pessoa não tenha nada. Só que isso aqui é algo que nos traz uma reflexão muito profunda. Porque você vê que eles foram colocados em uma situação sem que ninguém clamasse ou reclamasse ou reivindicasse para que eles fossem devolvidos, soltos, libertados, livres daquele estágio de escravidão, de humilhação que estavam vivendo. Só que eles foram levados para um nível, por intermédio e por conta das suas ações, dos seus pecados. Dos seus pecados. Você vê que todos nós, por mais que foi de uma forma lúdica, na nossa infância, quando éramos crianças, fomos orientados, corrigidos e ensinados. E sabemos facilmente discernir hoje o que é certo e o que é errado. Porque hoje existe uma clareza de uma forma muito ampla em leis, em regras. Você vê que tem lugar que tem placa, não entre, é ou não é? Não mexa. Tem lá aquela plaquinha que tem a caveira, cuidado, risco de morte. Tem sinalização para tudo. Tem informação para tudo. E é interessante que, por mais que uma pessoa julgue que não tem conhecimento da palavra, que não tem conhecimento das Escrituras, dificilmente uma pessoa, no país o qual vivemos, com tanta tecnologia, eu sei que pode ser que tenha, não posso assegurar 100%, mas é muito difícil nós vermos mais da metade da população e das pessoas viverem nessa situação assim, presas, enraigadas, num alto nível de sofrimento, de humilhação, de destruição, e considerando tudo, e dizer que essas pessoas não sabem o que estão fazendo. Você está conseguindo entender? Não tem como você olhar e dizer assim, não tem como. Não tem como. Gente, hoje, no Brasil, a internet já chegou em lugares mais ribeirinhos, nos lugares mais remotos. E uma coisa que você pode até ficar chocado, até o tiozinho que cata papel na rua aí tem smartphone e tem internet no celular. As pessoas têm acesso a tudo. Você vê que a quantidade de evangelização que é feita em São Paulo, nas ruas, em tantos lugares, não só em São Paulo, mas no Brasil de forma ampla, porque a igreja faz um bom trabalho. Eu não digo a igreja só o Ministério Mudando de Vida, mas eu digo as igrejas fazem um trabalho social, acolhendo, amparando pessoas em tantas situações. Quando nós vamos realizar trabalhos em clínicas de recuperação, tem lá a escala de várias igrejas que vão. Quando vai no presídio, tem lá a escala de várias igrejas que vão. Quando vai nas ruas, quando não encontramos com outras igrejas fazendo o mesmo trabalho, e em tantos lugares. A palavra, ela está acessível a todos.
E você vê que aqui a Bíblia mostra com muita clareza que foi por conta do pecado que eles foram colocados naquela condição. E foi dado a eles a oportunidade de saírem, de se livrarem, e mesmo em chamas, sofrendo, não quiseram sair. Você está conseguindo entender? Não quiseram sair. Eu já fiz, há muitos anos atrás, na época 2 vezes em São José do Rio Preto, e na época da Celso Garcia, nós pegamos um homem que estava numa condição assim lamentável na rua, e pegamos ele, fizemos a barba, o pelo da barba dele chegava a estar grudado, de tanta sujeira, grudado aquilo. Então, olha só, eu sou uma pessoa assim, particularmente muito nojenta, eu sou chato com as coisas. Então, assim, um fio de cabelo, alguma coisa, ou qualquer sujeirinha, para mim já é o suficiente para eu não comer, ou para eu tenho um nível, assim, eu sou chato, eu digo que eu sou chato, vou dizer a palavra real, eu sou chato. Para comer copo, se está com cheiro, com alguma coisa, eu sou chato, eu não como, eu não bebo, eu não mexo. E quantas vezes eu cheguei aqui na Celso Garcia, pegamos esse senhor, estava lá, me ajuda, desesperado, pedindo ajuda. Eu falei, tudo bem, nós vamos te ajudar. Pegamos aquele homem, tiramos a barba, cortamos a barba, colocamos ele sentado, tiramos a barba, cortamos aquilo duro, cortou com tudo, a tesoura, pegou a maquininha, eu tinha uma maquininha na época, usei uma vez só porque estava numa condição, cortou o que dava para cortar ali, para tirar, cortamos, pegou alguém lá, cortou o cabelo daquela pessoa, tirou, né, o excesso ali para dar um banho nele, tirou, pegou a roupa, e eu lembro na época, tinha um outro pastor lá, falou, olha, tira a roupa. Eu falei, não tira, não, pega uma tesoura, corta e vamos dar uma outra roupa. Cortou toda a roupa dele, deixou ele só de cueca, levou ele no banheiro, falou assim, ó, toma um banho, não consigo. Então pegou dois pastores para dar banho, tiramos, foi dar banho naquele homem, demos um banho nele inteiro ali, e haja sabão, haja tudo, fez tudo. Aquele homem saiu de lá transformado. Cortou unha, olha só, ficamos 3 horas com esse homem. Cortamos unha do pé, que era assim, gente, pensa numa situação, analisa só você, analisa, e eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Mas assim, literalmente, aí foi alguém, arrumou, pegou esse homem, foi no poupa-tempo, colocou esse homem no carro, com 3 pessoas, vamos, onde tem? Vamos tirar o documento, tirou o documento, no mesmo dia. Tirou o documento, levou, fez a documentação, pegou o documento, deu comida para esse homem, pronto, o senhor não tem onde ficar, então agora a gente vai num albergue, que foi num albergue aqui, pegou, vamos lá, foi atrás, conseguiu um lugar para ele ficar, conseguiu roupa, olha, todo dia nós vamos vir aqui, buscar o senhor aqui, e vamos levar o senhor na igreja, o senhor não vai ficar na rua, fica na igreja, vamos cuidar do senhor, lá tem comida, lá tem isso, tem aquilo outro, tal, vamos fazer, nós vamos te ajudar. Um homem transformado, outra pessoa. Quando você olhava para ele assim, olha, você falava assim, não é aquela pessoa que nós vimos há dias atrás. Não é. Totalmente assim, uma outra pessoa, vestido bonitinho, alinhadinho, organizadinho, e aí todo um processo, ficou 15 dias. Até dentista nós arrumamos para esse homem. Até dentista. Tudo, fizemos de tudo. Deu 16 dias, 15 dias. No 16º dia, ele se revoltou e não queria mais. Voltou para onde? Para a rua. Na época ainda o bispo Anderson falou assim, vocês fizeram a parte de vocês.
não há como vocês forçar agora ele a ir. Quando eu li essa palavra hoje, pela manhã, na hora eu lembrei desse homem. E eu lembro de ter feito isso outras vezes. Eu fiz isso em São José do Rio Preto com outras pessoas também, quando eu era de uma igreja nossa lá do interior. E aqui em São Paulo eu lembro de ter feito isso na Celso Garcia com 2 homens, esse e outro. O outro, graças a Deus, casou, está bem, mudou para o norte, voltou para a família, e de tempo em tempo manda mensagem, quando não ele vem aqui na igreja. Graças a Deus, graças a Deus. Mas esse não. Gente, se você olhasse, o que eu estou falando assim, é que a gente não tirou fotos. Se você olhasse como a gente pegou aquele homem, e como ele ficou depois, você não ia acreditar. Você não ia acreditar. Aí, você vê que... Coloca o versículo para mim novamente, por favor. Coloca a parte final do versículo, acho que é o 25, né? Ó. Isso, 25. Ele os envolveu em chamas. Repete assim comigo. Contudo, nada aprenderam. Contudo, nada aprenderam. Contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu. E ainda assim, não o levaram a sério. Eu me referi aqui e mostrei algo para você e trouxe um exemplo real de algo que eu mesmo vivi e ajudei uma pessoa e vi na realidade. Só que isso aqui é algo muito sério, traga para a sua vida. Quantas coisas que talvez você está vivendo, você está passando, você tem aí tido experiências ao ponto de estar em chamas, ardendo, doendo, sentindo na pele, mas ainda não levou a sério o mundo espiritual. Repete comigo, por gentileza, diga: o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Ele é sério. Tem um outro versículo que a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ele o quê? Colherá, ele ceifará. De Deus não se zomba. As pessoas fazem e agem da maneira que elas bem entendem e acham que aquilo vai ficar de qualquer jeito, de forma assim, tão natural. De Deus não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Olha só. As pessoas acham que elas vão fazer, elas vão mentir, elas vão enganar, elas vão pecar, elas vão fazer tudo e aquilo vai ficar do jeito que está e nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Pelo contrário, isso tem uma consequência. A bispa fala muito sobre isso, e particularmente quase todos os dias, que você tem que usar a sua boca para fazer declarações poderosas. Você tem que proferir, você tem que declarar. Porque imagina só um exército de demônios que estão de prontidão para roubar, matar e destruir. Que está literalmente atento e preparado. Demônios não têm sentimentos, tá? Demônios não têm sentimentos.
Por mais que você seja uma pessoa que talvez... Você já ficou nervoso alguma vez? Já? Nervoso, irritado e bravo com alguém, e talvez naquele momento você queria fazer mal com aquela pessoa, mas naquele momento você sentiu dó dela e você falou, não, você se compadeceu, você falou, poxa, não, tá bom, vai, eu te perdoo, não é assim? Deixa para lá. Você fica quieto? Os demônios não têm isso, não. Quando eles vêm para matar, roubar e destruir, eles não têm sentimentos. Você está conseguindo entender? Você imagina o que é isso? Você chegar num ponto e falar assim, não, tá bom, a pessoa está lá, chorou, eu estou arrependido, não sei do que, me perdoa, tá, te perdoo. Você vai lá e você segue, talvez pelo sentimento e nem pela razão. Demônios não têm isso, eles vão seguir uma lei. E eles vão passar por cima de você, querendo você ou não. E a liberdade que eles têm de passar em cima de uma pessoa é o pecado que elas cometeram, as atitudes que elas cometeram e que deram a eles condições. É como se aqueles demônios fossem pagos por intermédio dos pecados, da desobediência, de tudo aquilo que uma pessoa fez, dando a ele liberdade, legalidade, para roubar, matar e destruir. Eles não vão se importar em nenhum momento ou com qualquer situação que seja relacionada a sentimento, não vai. Eles vão passar por cima. Eles vão atropelar. Eles vão roubar, matar e destruir, porque é isso que eles sabem fazer e nada mais. Você está conseguindo entender? Nada mais. Só que existe um ponto muito importante. Isaías 53, versículo 4, diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores, ficou calada. Ele não abriu a sua boca. E como julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Olha que coisa. Jesus pagou o preço por nós. Você está conseguindo entender a palavra? Jesus pagou um preço por nós. E você tem que ter a consciência disso. Certamente você já deve ter vivido isso, ou já viu pessoas assim, de ter pago uma conta, uma fatura, um boleto, e aquele boleto vir novamente. Você dizer, poxa, eu já paguei isso aqui. Não, mas veio de novo. Você paga de novo, não? Você pagou o boleto lá do gás, do mês 4. Aí no mês 5 vem o boleto do mês 4 e do mês 5. Você vai falar assim, poxa, eu já paguei. Não, tá bom.
tem problema não, eu tenho dinheiro, eu pago de novo. Você faz isso? Você falou, opa, pera um pouquinho, aqui é o recibo, aqui, ó, o comprovante. Eu já paguei do mês 4. Você vai reivindicar aquilo que é seu por direito, não é? Quando o Senhor Jesus ele foi na cruz, Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, livres, libertos de tudo aquilo que poderia nos escravizar. Só que tem um ponto importante aí. Por mais que Ele pagou um preço, esse preço ele está condicionado à nossa obediência. A nossa obediência. Se eu não me colocar abaixo daquilo que Deus quer que eu faça, da maneira que Ele quer que eu viva, seguindo a sua palavra, mesmo que tenha essa palavra de Isaías 53, que nós acabamos de ler, ela não tem efeito. Porque senão, teria pessoas doentes, teriam pessoas enfermas, teriam pessoas sofrendo em tantas situações por aí? Não. Não teria. Não teria. Você vê que existe um número absurdo de pessoas. Esses últimos dias, eu não sei o que houve, mas, de uma forma generalizada, de tempo em tempo tem N situações acontecendo, mas ontem, domingo eu ouvi ainda um especialista falando sobre medicina, falando sobre o avanço da tecnologia, e ele disse para mim, disse da reportagem, que eu vi a reportagem, eu vi o vídeo, né, ele falando no vídeo, ele estava numa entrevista, é um especialista bem renomado, eu esqueci o nome dele, é um japonês, ele é do sírio-libanês e representa a sociedade dos médicos, tal, e ele é muito influente. E ele dizendo que esses últimos 4 meses, esses 4 meses do ano de 2025, inexplicavelmente ele não sabe entender. É uma coisa que eles estudam. Um alto índice de pessoas enfermas, com doenças raras. Olha só, com doenças raras. Doenças assim que foram descobertas, foram constatadas, foram ali. E pessoas, eles estão aí já num ponto de não ter especialistas para tratar dessas doenças. E muitas dessas doenças estão ali sendo estudadas. Olha que coisa, estão sendo estudadas. Não é uma coisa ali que surgiu. E aí, esse especialista, esse japonês, doutor, eu não sei o nome, eu não lembro o nome dele, não vou pronunciar aqui que eu vou falar errado. E ele falava dos versículos, ele falava de Jesus. E ele falava de Jesus. E ele ainda citava o exemplo do carnaval de 2019, 2020, e aí 2021, a pandemia, e todas aquelas anarquias que vêm vindo. E ele começou a pontuar e mostrar o quanto a devastação do pecado, a libertinagem, e o avanço das pessoas se envolvendo com o pecado de uma forma agressiva, e ele mesmo trouxe isso. Olha só, um especialista, eu acredito, ele deve ser cristão, não é possível. Dizendo que o avanço do pecado, repete-se comigo, o avanço do pecado tem avançado a devastação em doenças, misérias e desgraça na sociedade. Um médico dizendo. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê diferente? Não. Quando você sai nas ruas, você não vê diferença. Você não vê. E se você parar para analisar e vai a fundo na sua vida,
Tem coisas ali que estão, talvez, acontecendo que você não sabe. Busca a fundo. Mergulha, vai dentro assim, de forma intensa, para ver qual é a origem daquilo, porque aquilo veio, tem uma origem aquilo. Não é normal algumas coisas. Tem coisas que a gente sabe que é uma retaliação. Você é vítima de inveja, de olho gordo, de maldade, de alguém que não quer você, que não quer bem, ou qualquer coisa assim. Nós somos vítimas o tempo todo. Mas tem situações que, infelizmente, nós pegamos com as nossas próprias mãos. É ou não é? Tem coisas que nós pegamos com as nossas próprias mãos. Você não vigiou, você falou demais, você se envolveu com aquilo que você não deveria se envolver, você acabou pecando, acabou entristecendo a Deus, e talvez coisas que não foram reparadas, coisas que não foram dadas ali um enterro digno, aquilo está vivo, foi ali, não. O mundo espiritual ninguém brinca. Ninguém brinca com o mundo espiritual e sai achando que está tudo certo. O diabo não tem sentimentos. Ele não tem sentimentos. E você não tem que pedir perdão para o diabo por ter flertado com ele. Você tem que pedir perdão para Deus. Está conseguindo entender? Porque quando você flerta com alguma situação, flertei com o diabo. Me precipitei, agi errado, cedi às minhas emoções, e está tudo certo. A vida que segue para você e a vida que segue para mim, porque agora eu vou seguir outra coisa. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quando você trabalha um mês inteiro e você recebe o seu salário, você entra naquele ponto, digno é o obreiro do seu salário. Você é merecedor disso. É ou não é? Você é merecedor disso. Quando você peca, você entristece a Deus, a sua recompensa são dores. E aí vai chegar o ponto de você receber, você é digno disso. Não, isso não é meu, isso é seu. Você pagou por isso. Não, eu não paguei por isso. Pagou por isso. Você pagou bonito ainda. Você fez isso, você mexeu com pornografia, você mentiu, você roubou, você enganou, você lesou, você fez tudo que era errado, você entristeceu, você fez isso, fez aquilo outro, você pagou, foi um pagamento digno. Agora, nada mais do que justo você receber a sua recompensa. Não, eu não quero. Você não tem escolha, é seu. Está registrado em seu nome. Você consegue entender? Está registrado em seu nome. É seu, isso aqui é seu. Não, mas eu não quero, não tem, você não tem escolha, é seu, não é de mais ninguém. Eu não posso colocar isso nas costas de alguém. Isso é seu. Por isso que isso tem que causar temor em mim, em você. Você não pode viver com uma mentalidade como se pensasse ou analisasse ou refletisse como se o mundo espiritual não fosse real. O mundo espiritual é real. Meu Deus, o mundo espiritual é real. Ele é sério. As pessoas brincam. Gente, olha só, esses dias a minha esposa disse assim para mim, olha, vamos no cinema, eu quero assistir um filme e tal. Eu falei, vamos assistir aqui em casa. O homem sempre assim, né? Porque quando a mulher fala que quer sair, o homem fala assim, olha, ele entende assim, não, vamos gastar um pouco, vamos gastar mais um pouquinho, vamos gastar mais um pouco, e depois a gente gasta mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. É mais ou menos assim. Só que na realidade, ela queria, eu falei, vamos assistir um filme em casa. Não quero. Eu falei, então tá bom, vamos entrar aí. Entra no aplicativo aí do Cinemark, que é o que a gente mais acostuma aí, eu estou fazendo até propaganda já. Que a gente costuma ir de vez em quando, tá, vamos ver se tem algum filme. Tá lá. Olha só os filmes. De traição, ou não sei do quê,
ou que a mulher que está querendo outro cara, que tem outro cara, é mais ou menos assim. E outro, filme de terror, de demônios, só esses filmes. Eu falei assim, ela falou assim, tá bom, eu entendi. Eu falei, entendeu o quê? Vamos assistir um filme, escolhe o que você quer. Eu falei para ela assim, escolhe o que você quiser, a gente vai assistir. Ela falou assim, não tem opção. Não tem opção. Não tem opção. Qualquer um que você vai assistir, está lá incitando e levando as pessoas ao erro, ao terror. Quando não, eu fui com ela assistir um filme com as meninas o ano passado. E nós estamos saindo do filme, estava passando um filme Annabelle. Já ouviu falar naquele filme? Saiu uma moça desesperada da sala do cinema e começou a rodar no chão, assim, ó. A rodar, endemoniada. Endemoniada. Eu estava no shopping lá esqueci o nome daquele, da Aricanduva. E lá tem quem já foi lá sabe, tem uma escadinha, assim, e aí fica a área embaixo, e tem todas as salas, e tem uma porta de vidro em cima. Eu estava com a Ana Clara do lado de lá, que eu estava na porta, e ela, Ana Paula e Ana Vitória e as meninas tinham entrado para assistir o filme, que eu nem lembro que filme que elas foram assistir na época. E estava passando esse filme. Quando elas estavam saindo, subindo a escada, eu estava com a Ana Clara do lado de fora, né, na vidraça, e eu vi aquela mulher rodando no chão. Eu falei, sangue de Jesus. Na hora eu falei, está endemoniada. Uma garota, acho que aproximadamente 15, 16 anos, uma coisa assim, rodando. E todo mundo gritando, para. E ela surtada, rodando, endemoniada. Endemoniada. Na hora, a quantidade de pessoas que estavam lá ficaram oprimidas, pessoas chorando. Ali, saíram de onde? Qual filme? Ai, um filme de terror. Um filme de terror. Um nível de opressão terrível. E isso é porque as pessoas não acreditam no quê? No mundo espiritual. Brincam com o mundo espiritual. O mundo espiritual é real, é muito sério. Você não pode brincar com o mundo espiritual e achar que vai sair ileso daquilo. Sair ali sem que nada acontecesse com você. Quando uma pessoa peca, mente, faz algo que entristece a Deus, ela sabe que aquilo, você está literalmente mexendo no mundo espiritual. Cuidado que isso tem volta. E muitos entram nessa situação. Estão em chamas, ardendo, queimando, se dissolvendo, se diluindo. Mas nada mais o comove. Nada mais. Tem gente que pecou tanto, que já está num nível tão agressivo, que ela não está nem aí mais. Gente, isso causa temor em você? Hã? Isso chega a me arrepiar. Porque é uma coisa que não tem mais volta para algumas pessoas. Tem alguns que não conseguem voltar. O Senhor está aqui, a oportunidade está para todos. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus misericordioso. Só que nós sabemos que o diabo ele não brinca. O diabo ele não brinca de ser diabo. Você está conseguindo entender? Ele não brinca de ser diabo. E quando ele vem com tudo para destruir. Coloca para mim o versículo que eu tinha falado de Isaías, no final, 25. Contudo, nada aprenderam. Olha, gente, isso... Contudo, nada aprenderam. Isso os consumiu. E ainda assim, não levaram a sério. Tem gente levando a sério? Tem gente levando a sério. Mas tem muita gente que não leva a sério. Que não acreditam.
que brincam. E o salário do pecado é a morte, é a devastação, a destruição. Tem muita coisa que Deus está assim, lutando para fazer com que pessoas sejam abençoadas. Analise esse senhor. O nome desse homem era Sérgio, que lembra do homem que eu falei, que a gente fez a barba? Sérgio. Era um homem branco, gaúcho, não é gaúcho, é do Rio Grande, é gaúcho, acho que era gaúcho. Um homem branco, dos olhos claros. Ele era magrinho, dos olhos, um homem bonito, de boa aparência. De boa aparência. Quando a gente tirou toda a sujeira daquele homem, assim, você não acreditava quem era aquela pessoa. Você não acreditava quem era aquela pessoa. Não acreditava. Mandaram arrumar os dentes daquele homem. Arrumou dentista. Estava com documento. Não estava dormindo mais na rua. Nós sentamos com ele, com aquele homem. Olha que coisa ruim, aquele homem, quando a gente foi dar comida para ele, e ele pegou comida, e a gente pegou o garfo, tudo, colocou na mesa, sentou com ele. Ele pegou o prato, sabe onde ele queria comer? No chão. Ele queria sentar para comer no chão. Estava acostumado. Há 25 anos na rua. 25 anos na rua. Ele não sabia qual foi o último dia que ele tinha tomado um banho. Ele não lembrava. Olha só, gente. Não lembrava o dia que ele tinha tomado um banho. O diabo tem levado pessoas assim. Tem gente que estão assim, que não lembra qual foi o tempo que teve paz. Qual foi o tempo que teve paz na vida. Estão tão roubadas, tão assim, tão... E o triste é que, assim, a gente não pode fazer tudo. O que a gente podia fazer, nós fizemos. Então foi cortar o cabelo, a barba, dar banho, levar para tirar documento, coloca no albergue, dá condição, dá roupa. Quem tem isso? Não tem? Ó, você tem uma calça? Eu tenho. Ó, não tenho calça. Eu tenho 2 calças lá. Não, eu tenho camisa. Não, eu tenho bermuda. Não, eu tenho isso, aquilo outro. Na época ainda, acho que até o bispo Anderson foi lá no Brás, comprou 12 cuecas para aquele homem. Falou, estou aqui, ó, tudo novo. Tudo novo. Escova de dente. Gente, aquele homem saiu assim, sabe? Todo mundo se compadeceu na hora. Todo mundo se compadeceu na hora. Chegou um com calça, chegou um outro com camisa, chegou um outro com blusa, com roupa, com isso, com aquilo. Quando aquele homem chegava na igreja, porque nós íamos buscar ele no albergue, perfume, creme para passar nas mãos. Aquele homem chegava, a gente falava assim, meu Deus, era aquele homem que estava aí? Era aquele homem que estava aí? E era uma pessoa que, assim, não bebia e não fumava. Olha só que coisa, estava na rua, não bebia e não fumava. Não bebia e não fumava. Só que estava entregue. Entregue. Foram 15 dias, assim, exatos. E a gente não podia forçar. Como que eu forço uma pessoa? Eu vou trazer ela amarrada e colocar aqui? Tem como? Não dá. Qual que era a intenção que nós tínhamos? O que a gente estávamos falando com ele? Nós vamos te ajudar, vamos ver alguém, né, alguém da igreja que tem alguma coisa que pode te arrumar um emprego, mas primeiro você tem que se estruturar. Não tem como eu te pegar aqui, te dar um banho 2 dias e falar, coloca em qualquer lugar. Eu não, estou indicando você depois. Isso, não, que isso? Você tem que estar bem. E você tem que estar aqui, vamos buscar... Vamos se recuperar. Quanto tempo? Não sei, vamos buscar. Enquanto isso, você não vai ficar sozinho. Foi o que a gente falou para ele. Você precisa de roupa? Nós vamos suprir. Você precisa de comida? Nós vamos te dar. Você precisa de estrutura? Nós vamos te dar. Precisa que alguém vai te buscar? Não tem problema, isso a gente faz. Você não vai ficar desamparado. Só que aí,
não cabe 100% a nós. Não cabe, a pessoa tem que querer. Entenda uma coisa, a igreja está de portas abertas. Será que tem gente sofrendo aí? Você acha assim, aqui, eu não sei quantas pessoas passaram aqui hoje, desde quando a igreja estava aberta, a partir das 6:30 da manhã, que estavam desesperadas, aflitas, angustiadas, precisando de ajuda. Será que todas elas entraram? Será que todas elas querem? Muitas não querem. Muitas não estão nem aí para isso. Só que a recompensa, infelizmente, ela vem, não vem? Mesmo elas não querendo. Mesmo elas não aceitando. E achando injusto porque aquilo está acontecendo com ela. E a cabeça de muitos estão tão, estão tão roubadas ao ponto de achar que a culpa é de pessoas, não é? Não, é porque ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, porque se alguém me ajudasse, porque se alguém isso, se alguém aquilo, e você se ajuda? E você se ajuda? E você se ajuda? Você se ajuda? Hã? Porque se a pessoa não se ajuda, não adianta nada. Nós vamos fazer tudo por ela. E ela vai voltar, assim como a Bíblia diz, a porca lavada volta ao despejadouro de lama. Você lava. Por quê? O que um porco, um animal, você pode dar o banho que for nele. É ou não é? Dá o banho que for. Limpa ele, perfuma ele, põe um lacinho nele, faz o que for, ele vai voltar para onde? A lama. Vai se lambuzar. Se a mentalidade das pessoas não mudarem, se a mudança do caráter, do espírito não mudar, elas vão viver assim, entregue a uma situação, uma condição assim, deplorável, humilhante, escrava. E você tem que ter o real discernimento. O mundo espiritual deve ser levado a sério. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração e com os seus olhos fechados, eu quero que você peça a Deus esse discernimento. Talvez você tenha essa consciência. Eu digo talvez porque é relativo, eu não posso afirmar por ninguém dos seus atos. Talvez você tenha consciência, talvez muitos não tenham consciência de como está a sua vida, os seus resultados, e tudo aquilo que você fez, suas práticas, as suas obras, as suas ações, e o que isso tem resultado na sua vida, na sua casa, na sua família. Os resultados. E é algo que você tem que analisar, porque o mundo espiritual, ele é real, Deus ele leva a sério aquilo que ele fala, aquilo que ele promete. E se ele prometeu que você teria uma vida abençoada, uma vida honrada, uma vida farta, você vai ter essa vida. Mas para isso, Ele quer que você tenha essa responsabilidade com a sua vida espiritual. E que você leve a sério. E que nós venhamos estar totalmente abertos. Totalmente abertos. Para que Ele possa nos abençoar.
Porque não adianta você dizer, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim, ninguém me ajudou, ninguém me apoiou, ninguém me amparou, ninguém orou por mim, ninguém intercedeu por mim, ninguém buscou por mim, ninguém fez nada por mim. O tempo todo tem pessoas orando por você, a igreja ora por você. Só que as suas atitudes, as suas obras, elas vão falar por si só. Ó Deus Santo e Poderoso, eu oro, meu Deus, e agradeço ao Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por ter trazido a nós a luz de tudo aquilo que talvez não teríamos entendido, compreendido de uma outra forma. Mas eu entendo e creio que o Senhor tem falado conosco porque o Senhor quer nos abençoar. E diante da Tua presença, nós pedimos ao Senhor perdão por erros, falhas, situações, meu Deus, que talvez julgávamos não ter a necessidade de pedir perdão, de se arrepender, ou até mesmo de confessar diante do Senhor, e limpar e zerar, porque o salário do pecado é a morte, e aquilo é devastador. Tem misericórdia. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, da minha casa, da minha família. E passa com o Teu sangue sobre a minha mente, sobre os meus olhos, ouvidos, boca, coração. Fale isso com Deus. Diga, Senhor, me limpa, me santifica, me purifica de tudo aquilo que talvez eu tenha feito, que eu tenha falado, a maneira que eu tenha agido, que tenha entristecido a Ti, ao Teu Santo Espírito. Senhor, tem misericórdia, passa com o Teu sangue. Me limpa, Senhor, me purifica, me santifica com a Tua unção, com a Tua graça, com o Teu poder, e que nada, Senhor, nada, absolutamente nada, impeça a Tua glória de ser derramada sobre a minha vida. Eu creio, Deus, no Teu poder, eu creio, Deus, na Tua presença. Eu sei que o Senhor é um Deus real, que o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real e eu sei disso e eu sou grato, meu Deus, por entender, por aprender e por ter esse discernimento. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por ter essa clareza acerca do mundo espiritual. Obrigado, Senhor. Eu peço que o Senhor derrame sobre cada um aqui, Senhor, esse entendimento, essa maturidade, e que todos, meu Deus, possam ter essa dimensão e a profundidade, a seriedade do mundo espiritual, e que eles não venham viver como muitos que brincam, e aqueles que brincaram ou brincam, foram colocados, meu Deus, em um lugar, em situações que nem conseguem sair. Tem gente que não consegue, ele tenta parar, ele não consegue. Por mais que alguém vai lá e tira ele das ruas, tira ele daquele lugar, se ele não quiser, literalmente, ele não consegue ficar no lugar onde está a luz, ele vai voltar para as trevas. Porque é uma decisão dele, é uma decisão da pessoa. E eu peço, meu Deus, que o Senhor traga a consciência de cada um aqui, Senhor. E que essa libertação aconteça na mente, no coração. E que tudo aquilo que talvez esteja obscuro, escravizando, roubando, tirando a paz,
meu Deus, que seja eliminado em nome de Jesus. Que seja eliminado em nome de Jesus. Que seja eliminado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você coloque as mãos no alto da sua cabeça e que você repreenda da sua vida todo mal, toda carga, toda influência que talvez você tenha recebido por uma inveja, um olho gordo, uma maldade, alguém que fez algo para a sua vida, para te prejudicar, para te escravizar, para te roubar, ou até mesmo você que tenha feito algo, tenha cometido algo, tenha dado legalidade ao mal, por intermédio do engano, do pecado, da mentira, ou aquilo que você fez, eu quero que você repreenda agora e diga: eu ordeno agora, eu exijo agora que todo mal sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, que todas as maldições, que tudo aquilo que foi lançado, tudo aquilo que foi criado, que tem roubado, que tem ali criado situações para me impedir de avançar, de progredir, de prosperar, de agredir na vida, eu ordeno agora, eu exijo agora, em o nome do Senhor Jesus, que todo mal, que toda obra armada, projetada, arquitetada contra a minha vida, eu ordeno agora, legiões de demônios, falanges de demônios, hostes espirituais da maldade, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora, pega tudo que é seu, da minha vida, da minha casa, da minha família, do meu trabalho, de tudo que me pertence, em nome de Jesus, e saia, e saia, em nome de Jesus, com as mãos no alto da sua cabeça, repete assim comigo, diga: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. Diga: eu estou curado, liberto, restaurado, livre, em nome de Jesus. Diga: o sangue de Jesus, ele é poder na minha vida. Diga: em nome de Jesus, com as mãos no seu coração, eu quero que você possua a glória de Deus, possua a presença de Deus, e diga para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor é real, o mundo espiritual é real, eu levo a sério, eu assumo um compromisso de fidelidade, de santidade, de obediência, de lealdade, ó meu Deus, a tua palavra, as tuas direções, ó Deus, eu creio, Senhor, no teu poder, e eu sei, ó Deus, e eu sei que o mundo espiritual é real, e que com o Senhor não se brinca, não se zomba, e eu sei que é real, eu sei que é real, eu sei que é sério, eu sei que é sério, e eu sou grato, Deus, por entender e por ter temor, porque eu sei que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e eu sei que a partir de agora, tudo novo se fez, em nome de Jesus. Meu Deus, eu abençoo a vida de cada uma dessas pessoas, eu declaro essa unção, esse poder, essa autoridade, e que essa consciência traga a cada uma delas maturidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse de unção, poder e autoridade sobre o mundo espiritual, e eu tenho a certeza que eu saio daqui abençoado, honrado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar
de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.